Vamos lá, ó. Quanto à posição relativa, podemos classificar as circunferências como? Então, primeira circunferência aqui, ó. X menos 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, igual a 9. Então, qual é o raio da circunferência? Basta tirar a raiz quadrada aqui, ó. Chama aqui de raio 1. Então, raiz quadrada de 9, 3. Então, o raio da primeira mede 3. Beleza? Tá. E aí, a gente vai calcular centro e raio da segunda. Ó. Então, eu tenho na segunda x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Beleza? Então, vamos descobrir o centro e o raio. Ó. Vamos utilizar a técnica de completar quadrados. Vou pegar esse cara aqui, que está na frente do x, e vou dividir por 2. Então, vai ficar x menos 4 ao quadrado. Beleza? Ó, lembrando que a equação reduzida é assim. Ó. X menos x do centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, se a gente pegar esse cara e dividir por 2, a gente está achando o centro, beleza? Só que ao fazer isso, a gente está criando um termo ao quadrado que não existia, que é esse aqui. Ó. Então, 4 ao quadrado, 16. Então, a gente vai tirar esse cara que não existe, ó, menos 16. Y ao quadrado não tem outro y. Então, isso aqui é a mesma coisa que y menos 0. Mais 15, que a gente não fez nada, igual a 0. X menos 4 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, menos 16 mais 1, mais 15 vai dar menos 1. Troca de lado, fica 1. Então, achei a equação reduzida. Tá? Um outro jeito de calcular isso, né, saber quem é o centro e o raio, seria utilizar a forma desenvolvida desse cara. Ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Quadrado do primeiro, 2 vezes pelo do segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa na parte do y. Então, repare que a técnica de completar quadrados é para fazer esse cara aqui, ó, aparecer. No caso, ó, quando a gente tem esse 15, ele é a soma de constantes, ó, x, y e r. Então, a gente quer fazer o processo inverso, tá? Que é por isso que a gente fala que completa quadrado. Show? Tá. Se a gente fosse comparar termo a termo na forma desenvolvida, quem acompanha o x é o dobro do x do centro. Quem acompanha o y é o dobro do y do centro. Então, ó, basta pegar esse cara e dividir por menos 2. Quem é o centro, então? 4 e 0. Justamente que a gente achou aqui, ó, na forma reduzida. Ó, 4 e 0. Quem é o raio? Raiz quadrada de 1. Ah, como é que eu descobriria o raio na forma geral? Compara termo a termo. Ó. X do centro ao quadrado, y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Beleza? Isso tem que ser igual ao termo independente. 15. Ok? Porque se você passar esse cara para cá, fica assim, igual a 0, né? Então, tudo que não depende do x é igual ao termo independente. Ó. Beleza? Então, fica 16 menos r ao quadrado igual a 15. R ao quadrado é igual a 16 menos 15, que dá 1. Raiz quadrada de 1 mais ou menos 1. Como é raiz, só vou pegar a parte positiva. Show? Então, pode ser de um jeito ou de outro, tá? Bom, e no primeiro caso aqui, né? O centro é 2 e 3, né? Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai descobrir a distância entre os centros. Então, distância entre os centros
distância de 2 pontos. Raiz quadrada, x menos x, então vou fazer aqui, ó, 2 menos 4 ao quadrado, mais y menos y ao quadrado, 3 menos 0 ao quadrado. Distância entre os centros é igual a raiz quadrada, menos 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. 4 mais 9, isso dá raiz de 13. Essa é a distância entre os centros. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Chamar isso aqui de raio 2, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e calcular quanto é a soma dos raios. Isso vai dar 4. Beleza? E a gente vai calcular quanto é a diferença dos raios. Diferença positiva, né? Então, 3 menos 1, 2. E a gente vai comparar o raiz de 13. Então, reparem que o raiz de 13, ele é um valor que é, né, maior que a raiz de... maior que 2, né? Beleza? Já que 2 ao quadrado é 4. E ele é menor do que 4. Já que raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 13 é um valor que está entre 2 e 4. Ou seja, a distância entre os centros é um valor que está entre a diferença e a soma dos raios. Portanto, as circunferências elas são secantes. Beleza? Ó? Como assim, professor? Tenho duas circunferências secantes. Centro, centro. Centro da primeira, centro da segunda. Aqui está a distância, C1, C2. Reparem que eu consigo formar um triângulo, né? Raio 2. Raio 1. Tá dentro aqui, mas pega lá na extremidade, beleza? Ó. Raio 1. E aí, qual é a condição de existência de um triângulo, né? Se eu pegar um lado, que no caso aqui é a distância entre os centros, então a distância entre os centros tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, né, condição de existência de um triângulo, e maior que a diferença entre os dois lados. Então, se a distância entre os centros estiver nessa relação, as circunferências são secantes. Então, o nosso gabarito é a letra A. Show? Beleza? Tranquilo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham compreendido. Se gostou, compartilha com os amigos aí, compartilha com quem você quiser. Não deixe de participar nos comentários, hein, com sua dúvida, sua crítica. Sua sugestão é muito importante, muito bem-vinda. Se você não é inscrito, cara, tá esperando o quê? Se inscreve no canal e ativa o sininho das novidades, porque sempre vai ter algo novo pra você aqui. Beleza? Então é isso, Futuro Oficial, Futuro Mercante, tudo de bom pra vocês aí. Bons estudos e até a próxima, hein? Valeu!